Glória a Deus, amados. A graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Nesta noite nós estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, um culto em que nós vamos celebrar ao nosso Senhor e Salvador. Neste momento eu quero convidá-la a abrir comigo sua Bíblia, Salmo de número 67. Salmo de número 67. Glória a Deus. Espero que você tenha tido uma semana abençoada e que a próxima semana, que tem início hoje, também seja uma semana muito promissora na sua vida, muito abençoadora também, e que você possa se encontrar com pessoas para compartilhar a sua fé, compartilhar a palavra, para que você possa realmente ter uma experiência extraordinária no Senhor, em nome de Jesus. Então, Salmo de número 67, assim diz a palavra do Senhor: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos, alegrem-se, exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoou. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Aleluia. Deus abençoe. Nós vamos orar e já gostaria de convidar o Ministério de Louvor a se colocar aqui para nós adorarmos ao nosso Deus juntos. Pai de amor, em nome de Jesus, esta é uma noite preciosa, ó Deus, em que nós nos reunimos na tua casa para celebrar, ó Deus, guardando, ó Deus, as devidas medidas de proteção. Nós estamos aqui reunidos em fé para juntos, ó Deus, declararmos e proclamarmos que queremos que a terra toda conheça os teus princípios, os teus valores, a tua graça, aquilo que a tua palavra estabelece, ó Deus, como diretrizes de vida e vida abundante. Nesta noite, ó Deus, nós pedimos que cada irmão e cada irmã que nos acompanha pelas redes sociais, cada pessoa que chega, ó Deus, através do Facebook nesta live, ó Pai, ouve esta mensagem que será pregada e que pode celebrar conosco, seja poderosamente tocada pelo Senhor, que esta pessoa seja poderosamente tocada pelo Senhor. E nós que aqui estamos neste templo, ó Deus, estejamos com o nosso coração alegre, contrito diante do Senhor, felizes porque podemos celebrar a vida e celebrar a saúde, ó Deus, que o Senhor nos tem dado. Também intercedemos por aqueles que estão nos leitos de hospital e pedimos a Deus que a tua intervenção miraculosa chegue ali e venha restabelecer a saúde e trazer a cura, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com o Ministério de Louvor. Glória a Deus, aleluia. Você tem oportunidade neste momento de adorar a Deus com todo o teu ser, com toda a tua alma. Entrega o melhor ao Senhor. Entrega o teu melhor ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. A bagagem do passado eu carreguei, vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado
Hoje eu tenho vida, escândalos, amor que me encontrou. Hoje eu tenho Vida, escândalos, amor que me encontrou. Hoje eu tenho vida. Oh, aleluias. Era eu e você, condenado era eu, condenado era eu. Oh, aleluias. Oh, você pode louvar a Deus. Você pode agradecer a Deus. Você tem oportunidade neste momento. Oh, aleluia. Como diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, o Espírito de Deus não está sobre nós como um espírito de escravidão, como espírito de escravidão, mas é um espírito a qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai, porque antes mesmo que nós pudéssemos escolher a Deus, Ele nos escolheu. Antes mesmo que nós amássemos a Deus, Ele nos amou. A palavra de Deus diz: antes que nós escolhêssemos, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Já estávamos condenados. Oh, aleluias. Quando eu leio isso, querido, já não tinha esperança, nem para mim, nem para você. Não tinha expectativa, mas Ele enviou o seu Filho para pagar um alto preço, para que nós pudéssemos ter esperança, esperança da glória, esperança da vida eterna, esperança. Hoje nós esperamos, porque Ele nos deu vida. Oh, aleluias. Receba a vida de Deus, onde você estiver. Oh, aleluia, você é livre. Você é livre. Era eu, condenado era eu. Era eu, condenado era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu Lugar. Hoje eu tenho vida. Escândalos, amor me encontrou. Hoje eu tenho esse amor que te alcançou. Esse amor que te persegue. Esse amor que te alcança. Aonde quer que você esteja, nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada. Oh, aleluias. Nenhuma enfermidade pode nos separar do amor de Deus. Hoje eu tenho Nenhuma crise pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar desse amor. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Hoje eu tenho vida. Glória.
é Deus. Oh, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Oh, aleluias. Nós já podemos sentir a Tua presença, Senhor, neste lugar. Nós já sentimos o fluir do Teu Espírito Santo. Nós já podemos sentir o toque, Senhor, de Tuas águas. Nós já podemos sentir o mover das Tuas águas. Águas que descem do trono, águas que jorram do trono. Venha fluir dentro de nós. Venha movimentar, agita as águas dentro de nós, Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transbordei no Teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Eu procurei outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim, transbordei e transbordei no Teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Nós sentimos. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar. Deixa Ele fluir, deixa Ele fluir, deixa Ele fluir. Sinto fluir Teu rio
estiver. Oh, aleluias. Jesus disse àquela mulher samaritana: se você soubesse a quem te pede de beber. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sou a fonte de água viva. O Senhor nos diz: eu sou a fonte inesgotável de água viva. Oh, aleluia. Quando a palavra do Senhor nos diz que seremos como árvores plantados junto a ribeiros, e nossas folhas darão frutos. Oh, aleluia. Nós frutificaremos para a glória de Deus. Ei, deixa eu falar com você. Existe um rio que desce do trono de Deus. Existe um rio que nos abastece. Existe um rio que corre. Existe um rio que é movimentado pelo Espírito Santo de Deus. E esse rio dá vida. Esse rio mata a sede. Oh, aleluia. E onde esse rio passa, nada fica igual. Nada fica igual, porque esse rio é fonte de água viva. Esse rio é fonte de novidade. Ei, deixa esse rio fluir através de você. Deixa esse rio fluir através da sua vida. Oh, aleluia. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, vou mergulhar. Eu vou Jesus diz: quem tem sede, vem a mim. Quem tem sede, vem, eu tenho água. Oh, Deus tem águas profundas para você. Oh, aleluia. Deixa fluir o rio de Deus. Deixa fluir o rio de Deus sobre sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deixa fluir através de você. Deixa fluir através de você. Deixa fluir através de você. Até que não possa mais controlar, até que o rio venha transbordar. Deixa o rio, deixa o rio. Olha as correntes te movimentando nesta noite. Deixa o rio de Deus te movimentar, querido. Deixa Ele te levar para onde Ele quer te levar nesta noite. Oh, aleluia. O Senhor quer matar a tua sede. Oh, aleluia. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar. Mergulha, ó. Vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar. Mergulha. Vou mergulhar no teu rio. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amados, vamos neste momento abrir nossa Bíblia mais uma vez. 2 aos Coríntios, capítulo 9. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9.
Amados, nós estamos falando neste mês de maio, nós estamos levantando o sustento de um missionário na África, em Angola. E eu trouxe hoje minha oferta missionária. Eu sei que alguns irmãos também já se comprometeram. Você que está nos assistindo, que não está no culto hoje, se até amanhã você quiser ofertar também para a obra missionária, entre em contato conosco. Certamente será muito bem-vinda a sua oferta para enviarmos ali para aquele missionário que está em tempo integral, dedicando sua vida ao anúncio do Evangelho naquele país que é o seu país de nascimento. É um missionário local que certamente vai fazer uma obra grande para o Senhor lá, está fazendo. Quando eu entro nesta obra, eu entro numa obra que está sendo feita. Preste atenção, a obra de Deus não para porque eu não contribuo, a obra de Deus não para porque eu não me movimento, a obra de Deus não para porque eu não agrego, a obra de Deus não para jamais. Mas quando eu agrego, quando eu me movimento, quando eu sustento a obra missionária, quando eu trago o meu recurso, quando eu contribuo, eu estou tomando parte com esta obra que o Senhor está fazendo e não deixará de fazer. Então, um grande privilégio, amados, podermos ofertar para missões, um grande privilégio podermos sustentar missionários em campo, porque a obra do Senhor é esta: anunciar o Evangelho até que Ele venha a toda a criatura. Amém? Então, você que trouxe aqui no culto a sua oferta, nossa irmã vai fazer o recolhimento. Você que está em casa também pode entrar em contato conosco para fazer a sua oferta e também a entrega do seu dízimo. Até amanhã estaremos recolhendo essa oferta missionária. Na terça-feira estaremos já levando essa oferta para ser depositada. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que é proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Neste momento nós vamos apresentar ao Senhor nossos dízimos e ofertas, e você pode se comprometer com Deus e com a sua obra também, com o seu recurso. Pai de amor, em nome de Jesus, nessa noite, ó Deus, queremos apresentar a Ti os dízimos, as ofertas missionárias que estão sendo levantadas, ó Pai, para sustento da Tua obra e deste missionário, ó Deus, que pretendemos e que queremos adotar na África. Que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar a suprir todos os meses, para que ele possa, ó Deus, juntamente com a sua família, evangelizar, anunciar, dirigir a congregação e fazer aquilo, ó Deus, que a Tua obra requer naquela nação. Que o Teu nome seja sobre todo nome, ó Deus, e que o Teu nome, ó Deus, seja com ele, e ele possa agir, ó Deus, como embaixador do Senhor na terra. Como nós também aqui estamos, ó Deus, como embaixadores do Teu reino na terra, possamos, ó Pai, ser exemplo, ó Deus, também de quem está comprometido com a Tua obra, com a obra, ó Deus, que o Senhor tem estabelecido desde que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. A obra está estabelecida, ó Pai, e nós fazemos parte desta obra. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Vamos fazer mais um louvor e vamos recolher os dízimos e ofertas. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Cante. Choro. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mais uma vez. Nós vamos Eu declarar. creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só a igreja. Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Sabe por quê, querido? O Senhor nos disse que nós teríamos aflições. O Senhor nos disse que nós teríamos dificuldades. Mas Ele disse: ei, tenha bom ânimo. Ei, se alegre. Ei, bem-aventurados que sofrem em meu nome. Ei, bem-aventurados que injuriados são pelo meu nome. Alegrai-vos na esperança da glória de Deus. Oh, aleluia. O choro pode durar, a tristeza pode durar, mas a alegria vem pela manhã. A vitória vem pelo poder que há no nome de Jesus. Nós temos a certeza da vitória, nós temos a certeza da glória. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Neste momento vamos convidar nosso amado presbítero Jackson Alves Marçal Kim com a poderosa palavra do Senhor. Pai do Senhor, irmãos,
Você que está em casa, a paz do Senhor Jesus para você também. Vamos aprender do Senhor mais um pouco aqui essa noite. Ver aquilo que Ele tem para nós. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 23. Segunda Samuel, capítulo de número 23. Nós vamos ler alguns versículos aqui, que são as últimas palavras de um dos maiores guerreiros que já existiu nesta terra. Um homem que Deus concedia a ele vitórias em todas as batalhas que ele pelejava. Nós vamos ler aqui dois versículos que ele fala no fim da sua vida, que diz assim, a partir do versículo 11: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra, cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este que ele está falando aqui, Samá, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Eu vou repetir esse versículo de número 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Pode tomar o seu assento aí. Queria te convidar a você fechar os seus olhos. Vamos orar? Você pode orar comigo? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pedimos que ela seja clara nesta noite ao nosso coração. Nós dependemos do Senhor aqui para entender e aprender com o teu Espírito. Nós precisamos de ti, meu Pai. Fale conosco, em nome de Jesus. Irmãos, como eu disse, a gente leu aqui as últimas palavras, um pouco das últimas palavras ali de Davi, esse grande guerreiro. Tanto você que está aqui quanto você que está em casa, eu queria pedir que você prestasse bastante atenção, porque eu não sei se você notou, mas Deus ele tem falado sempre, constantemente, a respeito de algumas coisas, e um culto após o outro, essas coisas parecem que vão ficando mais claras, interligando a respeito de ministério, a respeito de propósito, a respeito de missões, a respeito de não abandonar, a respeito de ter fé, a respeito de amar as pessoas aí fora. Talvez a gente não consegue guardar na nossa mente as palavras que são pregadas aqui, mas eu te convido você a começar a anotar. Eu tenho uma agenda e eu sempre procuro anotar. Domingo passado o Jair pregou, tem aqui na data de domingo anotado o nome do Jair, o texto que ele pregou, as frases que mais me chamaram a atenção. Eu convido você a fazer isso porque nos meus momentos de crise eu pego esse caderno aqui, irmãos, e a palavra que foi ministrada aqui me acalma. A palavra que foi ministrada aqui é viva novamente no meu coração. Essa tecnologia que nós temos hoje, isso é muito bom para nós. Às vezes a gente fica buscando grandes pregadores que têm grandes fama para a gente ouvir uma mensagem. A minha esposa sabe. Eu ouço as mensagens que é pregado aqui constantemente, irmãos. Constantemente. Porque eu sei que Deus está falando neste lugar. Eu sei que Deus está falando. E não depende de quem está pregando. Depende do povo. A Bíblia diz assim que aquele que tem fome e sede do Senhor, esses serão saciados. Então não depende de quem está pregando, depende do quanto a gente está com fome e sede do Senhor. E Ele vai se revelar a nós.
Então vamos entrar aqui na mensagem. Como eu disse, essas aqui são as últimas palavras de Davi. Davi, ele quis fazer como Saul fez e separar para ele, melhor dizendo, alguns valentes, homens seletos que estavam dispostos a encarar qualquer batalha. Davi separou 30 valentes para ele ali, que eram homens, era a tropa de elite do exército de Israel. Eram os caras que iam para resolver as situações mais adversas. E no fim da vida de Davi, ele começa a falar a respeito desses homens. Só que ele não vai falar apenas de 30, ele vai falar a respeito de 37 valentes. Ele vai falar de um homem que substituiu Urias. Ele vai falar de um homem que guerreou até que a espada ficasse grudada na sua mão. E no meio dessas palavras de Davi, falando a respeito desses valentes, honrando esses homens antes da sua morte, imagina você ser reconhecido por um dos maiores guerreiros. Davi era reconhecido como um dos maiores guerreiros, e esse cara agora está honrando alguns homens que defenderam a sua vida, alguns homens que lutaram as suas guerras. Era muita honra ser lembrado por um dos maiores guerreiros. E aí Davi vai falando o nome de alguns desses guerreiros aqui, depois em casa você lê todo o capítulo. E no versículo 11 ele fala desse cara chamado Samá. Ele fala, olha, e depois dele, Samá, o Ararita, filho de Agé. Davi, ele tinha uma estratégia de guerra que ele levava para frente das batalhas os guerreiros mais fortes, os guerreiros mais valentes, os guerreiros que tinham mais vigor para lutar as guerras. E os guerreiros medianos, os guerreiros mais fracos, ele deixava no arraial, cuidando das coisas do arraial. E quando eles venciam as guerras e eles voltavam, Davi distribuía os despojos com todos, tanto com aqueles que tinham ido, tanto com aqueles que tinham ficado. Porque ele sabia da importância de quem estava pelejando no campo de batalha e quem estava defendendo o arraial. Para ele tinha o mesmo valor. E Samá não era um dos que ia para a guerra. Samá era um dos que ficava no arraial. Mas no fim da vida de Davi, ele resolve falar desse cara. E aqui eu quero começar um pouco de trás para frente. A gente leu no final aqui que Samá guerreou e Deus concedeu a ele um grande livramento. Mas eu quero te contar um pouco aqui do contexto dessa história. Os filisteus estavam vindo para invadir a terra. E a Bíblia não diz que era uma terra, ela diz um pedaço de terra. Davi aqui menospreza a terra, ele diz que é um pedaço de terra. E a Bíblia diz que os filisteus estavam vindo. E todos começam a fugir. Mas Samá fica para guerrear contra os filisteus. Alguns historiadores dizem que esses filisteus, a partir dos 8 anos de idade, eles eram ensinados a segurar uma espada, um escudo, a ter raiva de um hebreu, a odiar, a matar. Eles não tinham piedade. E quando esse povo vai entrando para tomar aquela terra, todo mundo foge e Samá fica. Ele decide ficar. Ele toma a decisão de não fugir. Eu não vou fugir, eu vou ficar. E a Bíblia diz que Deus concedeu a ele um grande livramento. Deixa eu te falar algo aqui. Deus não vai te dar um livramento se você foge. Deus não vai operar nada na sua vida antes que você comece a tomar uma decisão. Samá teve uma decisão de ficar. Eu não vou sair. E depois Deus concede a ele um grande livramento. Às vezes nós estamos clamando a Deus por algumas coisas, mas está faltando uma postura da nossa parte. Não adianta clamar a Deus por um grande livramento se nós fugimos diante das adversidades, irmãos. Samá decide ficar.
E a decisão dele faz com que Deus concede a ele um grande livramento. O que nós estamos decidindo nesses últimos dias, irmãos? Quais são as nossas atitudes nesses últimos dias? E deixa eu te falar algo interessante aqui. Deus não livrou ele dos filisteus, ele teve que guerrear. Mas Deus garantiu a vitória. Às vezes nós estamos clamando para que Deus tire os filisteus do nosso caminho, não vai tirar. Ele vai nos dar vitória em meio à guerra. Irmãos, viver o evangelho não é para covarde. Viver o evangelho é para quem está disposto a ficar, a guerrear contra os filisteus e ter fé que Deus vai conceder um grande livramento. Nós estamos pedindo a Deus que nos livre dos filisteus e Ele não vai livrar. Ele vai nos dar vitória no meio da guerra. Samá decide ficar quando todos estão fugindo. Sabe quem está fugindo aqui, irmãos? Os valentes de Davi. Samá não era um deles. Samá era um dos guerreiros que ficava no arraial. Vou repetir isso aqui. Os valentes de Davi começam a fugir. Todo mundo começa a fugir. O contexto para Samá é foge também, cara. Os filisteus, eles tinham uma estratégia de guerra que eles faziam barulho antes de chegar no lugar da guerra, para amedrontar o inimigo. Barulho de cavalos, barulho dos pés dele. E esse povo que fugiu não conseguiu ver o exército inimigo e já estavam com medo, já estavam fugindo. E Samá decide ficar. Eu imagino Samá olhando os 30 valentes de Davi fugindo, os guerreiros mais fortes, todo mundo fugindo. E ele imaginando, nossa, o melhor a ser feito aqui é fugir também. Às vezes nós queremos justificar as nossas atitudes por aquilo que as pessoas do nosso lado estão fazendo. Ah, mas na minha família ninguém serve ao Senhor. Ah, mas os meus pais são assim, os meus irmãos. Ah, os meus tios, eu sou abandonado pela minha família. Não. Ainda que todos fujam, ainda que ninguém queira enfrentar os filisteus que estão vindo, cabe a nós decidir quem nós vamos ser diante da guerra. Cabe a nós decidir o que nós vamos fazer diante dos inimigos que estão vindo para nos afrontar. E Samá decide ficar mesmo que todos fugiram. Samá decide ficar mesmo que todos decidiram fugir, ele decide ficar. E eu vou te falar aqui alguns motivos. Pelo qual fez Samá continuar ali. Talvez a gente imagine assim que essas pessoas que fugiram eram covardes. Talvez na nossa mente a gente fique imaginando assim, poxa, os valentes de Davi estão fugindo, são covardes. Quem sabe eu e você, se estivesse ali, a gente também fugiria. Davi diz aqui que era um pedaço de terra, que tinha nessa terra não mais do que lentilhas, irmãos, sem valor nenhum, legumes, verduras, lentilhas. Não tinha nada de muito valor, e os filisteus estavam vindo. Não tem por que guerrear uma guerra que não tem valor. E aí eles decidem fugir, mas Samá decide ficar. E a primeira coisa que eu quero falar para você aqui, por que Samá decidiu não fugir, é porque a maioria das vezes, quem foge é perseguido. Quem foge não tem vitória, irmãos. Quem foge é perseguido. Eu conversei há pouco tempo com um amigo meu lá de Nova Venécia, e ele está querendo mudar de cidade por um problema que aconteceu lá. Eu falei com ele, o problema é igual casco de tartaruga, você vai mudar de lugar, ele vai estar nas suas costas, atrás de você. Quem foge é perseguido, não adianta fugir dos filisteus, eles vão vir atrás. Quem é o seu inimigo? Você está batalhando contra o quê? Mas eu quero te dar uma notícia aqui, não adianta você fugir disso. Aí um problema no casamento, eu vou fingir que nada está acontecendo, eu vou fugir desse problema. Aí o meu filho está caminhando para um caminho que não é agradável, eu vou fingir que eu não estou vendo. Não adianta fugir do problema, você precisa encarar ele de frente.
por mais que isso vai doer, por mais que isso vai te ferir. Talvez na mente de Samar aqui, ele estava consciente de que isso ia custar a vida dele, mas ele prefere ficar e batalhar do que fugir do problema. Quem foge é perseguido, não adianta fugir. Samar decide ficar. A Bíblia diz assim, irmãos, que Samar guerreou, lutou, e ela não especifica quantos filisteus que estavam vindo. A Bíblia não é clara se eram 300, 1.000, 200, 100, a Bíblia não fala, mas ela diz que vinham muitos filisteus e todos fugiram. E Samar decide ficar. E se ele não fica, a gente não estaria lendo esses versículos aqui com o nome dele. Eu quero te falar nessa noite que as dificuldades que estão diante de nós, às vezes parece que é para nos destruir, mas é Deus querendo nos dar uma história, irmãos. Eu vou repetir. Se Samar foge aqui, Davi não iria lembrar dele no final da vida. Davi dedica aqui apenas 2 versículos para falar de Samar, mas só tem esses 2 versículos falando de Samar porque Samar decidiu ficar e guerrear essa guerra. Ele decidiu não fugir. Essa dificuldade que está diante da nossa vida não é para nos matar, é Deus querendo nos dar uma história, para lá na frente as pessoas conseguirem olhar para trás e falar assim: olha, aquele cara realmente ele servia ao Senhor, ele era realmente valente, ele não era um covarde, ele não fugia diante dos problemas. Não pense que esses problemas são para nos matar, irmãos. Não pense que as adversidades são para nos matar. Os problemas são para nos promover diante do Senhor, diante das pessoas. Guarda isso no seu coração. Quem seria Samar sem essa guerra, irmãos? Quem seria Samar sem esses filisteus? Continuaria sendo um guerreiro mediano que fica no arraial. Um guerreiro mediano que fica tomando conta das tendas. Mas depois disso não. Depois dessa batalha não. Ainda que todos fujam, Samar continua defendendo, lutando. Não fuja. Não tenha medo, irmãos, dos problemas. Encare de frente. Não finja que nada está acontecendo. Terceiro aqui que eu quero te falar. Samar decidiu ficar, irmãos, porque ele tinha em mente, ele tinha consciência de que os filisteus só iriam entrar se ele permitisse. A gente precisa parar de achar culpado e entender que nós somos os responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida. Não adianta a gente falar: nossa, o inimigo está cirandando na minha casa, o inimigo está se levantando. A gente precisa começar a achar onde é que nós demos legalidade para que ele entrasse na nossa vida. Samar, ele teve a consciência aqui de que os filisteus não tinham como entrar na terra dele sem que ele permitisse. Ele falou: eu vou ficar e vou defender, eu não vou deixar eles entrar. A gente precisa entender isso. Os inimigos que se levantam contra a nossa vida só vai tomar o nosso pedaço de terra se a gente permitir, irmãos. Essas guerras que nós estamos lutando, será que nós realmente deveríamos estar lutando elas? Ou será que nós estamos no meio dessa guerra porque nós demos alguma brecha, nós permitimos de alguma forma que o inimigo entrasse? A gente precisa ser honesto com nós mesmos. Não adianta fugir. Não adianta culpar as outras pessoas. Se o inimigo entrou, foi porque nós permitimos. Foi porque nós permitimos. E Samar fica ali. Eu fico imaginando se Davi tivesse mais um longo período de vida pela frente. Eu tenho certeza que Samar iria entrar para o grupo seleto de guerreiros valentes de Davi ali. Eu tenho certeza que sim. E eu vou te falar por quê.
A Bíblia diz que era um pedaço de terra, onde havia algumas lentilhas. As lentilhas, elas eram plantadas em terra que não produzia muita coisa. Em costa de barranco, beira de rio, terra que não tinha muito valor, eles plantavam algumas lentilhas. E Samar fica e batalha por algo que não tem muito valor. Mas quem não está preparado, irmãos, para defender um campo de lentilha, também não está preparado para defender o rei. Quem não está preparado para defender o pouco, também não está preparado para defender o muito. Sabe, às vezes nós estamos querendo fazer grandes coisas para o Senhor, quando a nossa caminhada cristã, irmãos, são pequenas coisas repetidas e feitas com frequência. Nós precisamos começar a entender que nós precisamos defender os campos de lentilha, aquilo que não tem valor para as pessoas. Mostrar o nosso valor fazendo as pequenas coisas que ninguém quer fazer. Todos estão fugindo disso, ninguém quer pôr a mão. Mas nós vamos continuar. Ninguém quer abraçar o perdido, ninguém quer limpar a igreja, mas nós vamos fazer, ainda que todos fujam. Nós vamos continuar. Samar entendeu que se ele não estivesse preparado para defender um campo de lentilha, ele também não estava preparado para defender o rei. Como nós estamos avaliando as guerras que nós estamos dispostos a lutar, irmãos? Pelo valor, qual o valor que nós damos a isso? E deixa eu te falar um negócio aqui. Sabe por que eles fugiram? Porque não foi eles que plantaram. Sabe por que eles fugiram? Porque os guerreiros que fugiram estavam na guerra. E para eles não tinha valor aquela lentilha. Mas Samar estava no arraial plantando, cuidando das lentilhas. Só tem valor para quem planta, irmãos. Só tem valor para quem cuidou da terra. Para as outras pessoas não tem. Samar falou assim, olha, eles podem fugir, mas eu sei o valor que isso tem para mim. Eu sei o quanto eu batalhei para que isso tivesse do jeito que está. Eu não vou fugir. As pessoas às vezes estão falando para a gente abandonar o nosso ministério, irmãos. Estão falando para a gente abandonar o nosso casamento. Ah, essa pessoa não tem valor nenhum, abandona essa amizade. Elas não sabem o valor que tem porque elas não plantaram. Elas não regaram, elas não cultivaram. Abandona esse filho seu, ele está nas drogas. Ela não sabe o valor que seu filho tem. Ela não cuidou. É fácil fugir quando você não cuida daquilo. Samar falou, eu vou ficar. Porque para eles não vale nada, mas para mim é o meu propósito de vida. O que eu faço é isso. É cuidar do arraial, é cuidar desse pedaço de terra. Se você foge, irmão, você não perde só o pedaço de terra e as lentilhas. Você perde o seu propósito de vida. Aquilo que você cuidou a vida toda. Eu estou vendo pessoas abandonando o evangelho e fugindo quando os inimigos estão vindo diante delas. E elas não estão perdendo simplesmente o prazer de estar no Senhor. Estão perdendo um propósito de vida. Estão perdendo aquilo que elas foram chamadas para defender. Cuide daquilo que Deus entregou nas suas mãos, irmãos. E não tinha valor para ninguém. E ainda assim os filisteus queriam. Eu vou te contar um segredo do inimigo aqui. Ele não quer o que tem valor. Ele quer o que tem valor para você. Os filisteus, ele não quer o que tem valor. O inimigo, ele não quer o que é valoroso. Ele quer o que tem valor para você. O que é valoroso para você? É o seu ministério? É a sua vida com Deus? É o seu casamento? É o seu emprego? É isso que o inimigo quer destruir. E você não pode fugir. Tem que desembanhar a espada e guerrear, nem que seja sozinho, irmãos. Porque para muitos é um campo de lentilha, mas para você é o seu propósito de vida. Você precisa defender isso. E a Bíblia diz que Deus concedeu um grande livramento e Samar matou todos. E aqui eu quero finalizar. Se Samar não mata esses filisteus, irmãos, o que ia acontecer com ele? Se Samar não mata, ele morre. Se Samar não mata esses filisteus, não bastava ficar.
Não bastava saber o valor daquele campo. Não bastava saber o valor daquele pedaço de terra com algumas lentilhas. Não bastava. Ele tinha que guerrear. Ele tinha que matar o inimigo. Porque senão o inimigo iria matar ele. A Bíblia diz assim que se o meu braço direito me faz pecar, eu tenho que arrancar ele e jogar fora. Eu não tenho que tratar do meu braço. Se o meu olho está fazendo eu pecar, o meu olho direito, eu tenho que arrancar e jogar fora. Eu não tenho que cuidar ele. Não tem meio termo com o pecado, não tem meio termo com o inimigo. Ou você mata ele ou ele te mata. Você está guerreando guerras que talvez você... Oh meu Deus, não adianta levar no banho-maria, irmãos. Não adianta tentar dar um outro jeitinho, contornar, tem que matar o inimigo, senão ele te mata. Você tem que matar esse pensamento, senão isso vai ser alimentado dentro de você e isso vai te matar. Você tem que matar esse sentimento, senão esse sentimento vai se tornar o seu pior inimigo e vai te matar. Eu vou finalizar e eu vou contar rapidamente uma história que eu sempre conto. Do cara que tinha um cachorro e ele cuidou do cachorro e o cachorro comeu a filha dele, matou a filha dele. E esse cara ficou desesperado e ele falava assim, eu cuidei daquilo que matou, aquilo que era mais importante para mim, que era minha filha. Cuidado com aquilo que você está cuidando, pode destruir aquilo que tem mais valor para você. Toma cuidado com aquilo que você está alimentando na sua vida. Não tem que levar, tem que matar, irmãos. Tem que matar. Tem que apagar o número do celular. Tem que parar de fazer, tem que parar de usar. Tem que agir diferente. Não basta falar, irmãos. Não basta falar, tem que matar. E só assim Deus vai conceder a nós um grande livramento. Não negocie com o inimigo, irmãos. Não fuja do problema, mas também não negocie com ele. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Ainda que todos fujam, nós queremos continuar diante do Senhor, crendo que no tempo certo o Senhor vai nos livrar disso. No meio da guerra o Senhor vai nos dar vitória. O Pai, para muitos talvez servir ao Senhor não tem importância, não tem valor nenhum. Mas para nós isso é o nosso propósito de vida, Senhor. Nós fomos chamados para isso. E nós não queremos retroceder agora. Guarde a nossa fé, Senhor. E nos dê a convicção que Samar tinha. De que mais vale perder a nossa vida. Mas perder a nossa vida honrando aquilo que nós acreditamos. Perder a nossa vida honrando aquilo que nós pregamos durante a vida toda. Aquilo que nós cuidamos durante a vida toda. Nós não vamos nos acovardar diante dos filisteus, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?